Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, amados, para compartilhar uma breve meditação da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar um texto sobre fornicação. A fornicação, amados, é qualquer relacionamento sexual fora do padrão do casamento entre um homem e uma mulher. Na Bíblia, fornicação também é chamada de imoralidade sexual ou prostituição. O relacionamento sexual nunca é casual, cria um elo espiritual muito forte entre duas pessoas. Por isso, não deve ser tratado com leveza. Dentro do casamento é uma bênção, mas fora do casamento cria muitos problemas. A Bíblia trata a fornicação como um pecado muito sério, mas se a pessoa se arrepender, Deus perdoa até a fornicação e ajuda a restaurar sua vida. A palavra fornicação, palavra que vem de fornices ou fornixe, que quer dizer abóboda ou arco, é uma relação sexual realizada entre duas pessoas que não são casadas. Fornice era o arco da porta sobre a qual as prostitutas romanas se exibiam. As mulheres romanas que não tivessem pai, marido, filho do sexo masculino deveriam ficar sempre dentro dos limites da casa, prédio do seu dono ou protetor. Por isso, não podiam passar do arco ou do fornice. No Novo Testamento, amados, fornicação é o termo usado para traduzir a palavra grega porneia, termo técnico que designava um matrimônio inválido. Na época de Cristo, com a multiplicidade de leis da Judéia, não era raro que um matrimônio fosse invalidado por impedimento jurídico. Surgia então a questão sobre se deve ou não separar o casal que estava em zoná, quer dizer o quê? Casamento inválido, ou seja, um deles ou ambos não fossem puros ou não fossem virgens. O conceito de virgindade é construído pela sociedade, baseada em critérios tanto biológicos quanto socioculturais. E desta forma pode variar grandemente entre as culturas, além de ter sido modificado ao longo do tempo por questões políticas e religiosas. E alguns meios sociais ou religiosos importam-se muito com a preservação da virgindade antes do casamento. Por volta do século III d.C., criou-se então o verbo fornicare, que seria o ato de frequentar aquele lugar. Temos esta palavra no português, se originou no latim, que significa sexo ilícito nesse contexto. O caso é que no português, há séculos, por conta da igreja, tornou-se ligeiramente diferente, porém vital o significado dessa palavra. O significado de sexo ilícito seria supostamente a prática de sexo antes ou fora do casamento. A palavra ilícito significa imoralidade, ou o que é contrário às leis, às regras, dos padrões. Naquela época, como foi dito antes, as leis da Judéia, considerava-se ilícita a prática do sexo antes do casamento. Era a ordem de Deus. Atualmente, amados, as regras religiosas e civis foram separadas, de modo que não existe na nossa legislação nenhuma norma que proíbe o sexo antes do casamento, ou ainda que considere inválido esse casamento por um deles não ser mais virgem. Mas você sabe que diante de Deus isso vai ser prestado contas, porque a nossa legislação, a Constituição brasileira, não é apoiada nos mandamentos do Senhor. Por isso tem essa divisão entre as leis religiosas e as civis. Então, a nossa lei não proíbe
pessoas que não são mais virgens se casarem, elas podem casar sim. No entanto, para a maioria das denominações do cristianismo, as proibições do sexo antes e fora do casamento continuam a existir, embora não tornem um casamento nulo, mas sim anulável. Também não impedem a pessoa que não seja virgem de contrair matrimônio religioso. Evidentemente, pecou na lei do Senhor, pede perdão e Deus pode abençoar um relacionamento entre homem e mulher heterossexual, onde eles não são mais puros, não são mais virgens, mas tem a graça e a misericórdia de Deus, eles podem contrair um casamento. Segundo o dicionário Aurélio, além de sexo ilícito, mortificação ou aborrecimento e apostasia, na época, quando os hebreus mudavam de religião, também significam fornicar. Então veja que fornicar significa no dicionário Aurélio sexo ilícito, mortificação, aborrecimento, apostasia. Segundo o dicionário grego, há porém mais um significado metafórico, que seria a prática de adoração a deuses. A palavra fornicar ou fornicação ficou amplamente conhecida entre as escolas de mistérios como o ato de derramar o sêmen, como um ato de impureza, conforme a Bíblia em Levítico. Nas escolas de alquimia ficou conhecido como o ato de derramar o vaso de Hermes. Em Efésios capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo disse: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então não devemos falar nem ao menos da imoralidade sexual. Deus nos ajude. Em Colossenses também, capítulo 3, versículo 5, Paulo escreveu aos irmãos: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Veja que devemos mortificar, matar, destruir tudo que pertence à nossa natureza decaída. E quando fala da imoralidade sexual, está falando da fornicação, o sexo fora do casamento. Não deve isso acontecer. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, o escritor diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus julgará os imorais, ou seja, aqueles que se deitam para ter relação sexual fora do casamento, e os adúlteros, aqueles que são casados, mas trocam seus parceiros por aqueles que Satanás coloca, vai tentando e consegue derrubar. Então o leito deve ser sem mancha, o leito conjugal conservado puro. Devemos usar o leito conjugal só para o casamento, não usar para fornicação, ou seja, usar a cama para ter relação sexual antes do casamento. Mateus capítulo 15, versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Jesus ensina que do nosso coração, da nossa alma, sede das emoções, desejos, prazeres, vontades, saem as imoralidades sexuais, os desejos de se relacionar sexualmente fora do casamento. Que isso possa ser aniquilado na minha e na sua vida. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10, o apóstolo Paulo escreveu: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras,
nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Quem vive na prática da fornicação não herdará o reino de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 4 a 5, Paulo diz: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Em Levítico, capítulo 18, versículo 20, Moisés diz: não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Isso foi a ordem de Deus, de um homem não se deitar com a mulher do seu próximo, que é o adultério, a fornicação, a prática da relação sexual fora do casamento de uma mulher alheia, além de adulterar, fornicar. Levítico 19, versículo 29, também está escrito: ninguém desonre a sua filha, tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. A prostituição é outro tema que nós vamos abordar, mas dando-se alguma filha à prostituição, fazia que com ela fosse um comércio para adquirir dinheiro em troca de sexo. Isso veremos em outro tema. Em Judas, capítulo 1, versículo 7, Judas diz: de modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus colocou esse povo para ser exemplo. E para quem vive no pecado, vai receber o mesmo castigo. Romanos capítulo 1, versículo 22 ao 24. O apóstolo Paulo diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Já que eles rejeitaram o verdadeiro Deus, entraram no caminho da idolatria, o próprio Deus entregou todos esses que vivem no pecado. Deus entregou os desejos imorais, ou seja, podem viver na fornicação, podem viver se relacionando dessa forma abominável, mas a condenação será certa. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13, está escrito: os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aleluia. Nosso corpo é para Deus. Nosso corpo não é para fornicação, não é para a prática fora do casamento. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 17, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito: os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Entenda, ninguém pode viver uma vida de imoralidade sexual, fornicação, está unido a Cristo. Não pode. Cristo não é fornicador. Então deve ter um arrependimento daquelas pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, para saírem desse pecado aos olhos de Deus. Ainda na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 18 ao 20, Paulo diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus?
e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 5, o apóstolo Paulo diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Isso aqui é algo interessantíssimo para nós, que a vontade de Deus é que a gente se separe, se abstenha da fornicação, não entre por essa vereda que é a tentação de Satanás. Em Romanos capítulo 13, versículo 13, o apóstolo Paulo escreveu: portemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Essa é a receita do céu para todos nós. E para fecharmos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 e 20, está escrito: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, qual lhes foi designado, Jesus. O Espírito Santo usando Pedro para pregar para aquele povo o arrependimento, para que Deus cancelasse os pecados cometidos por aquele povo e viesse o descanso e o refrigério de Deus para aquelas pessoas através de Jesus, a qual Deus ressuscitou. E esta mensagem que o Espírito Santo de Deus dá, o arrependimento, e aqui o arrependimento é sobre a fornicação, para quem vive nessas práticas se deleitando, aos olhos de Deus há uma condenação sobre estas práticas. O Senhor, Ele exige arrependimento dessas pessoas para se casarem, se unirem e estarem em Cristo salvas e justificadas pela fé e manter uma vida digna, uma vida moral, íntegra, pura aos olhos de Deus. Para os casais que viviam na fornicação e se converteram, eles se casam, então saem desse pecado de fornicação aos olhos de Deus e são perdoados e são justificados e mantêm a vida, segue a vida em paz diante de Deus. Mas para os outros que não se arrependem, essas pessoas vivem na imoralidade sexual, vivem na fornicação, serão condenadas diante de Deus. Que Deus ilumine a sua vida, ilumine a sua mente, que essa meditação venha impactar o seu coração e que você divulgue, que você compartilhe, que chegue em vários corações e que muitos que estão na fornicação venham a Cristo Jesus e o Espírito Santo libertará no poder do Evangelho, no poder que é no sangue de Jesus. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por nos libertar do pecado da fornicação. Muito obrigado, Senhor, pela iluminação da Tua Palavra. Obrigado por chegar até nós, pelo sacrifício do Teu Santo Filho na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. A Ti seja a honra e a glória para todos sempre. Senhor, vai tendo misericórdia de todos aqueles que vão ouvir, meu Deus, este áudio, esta meditação. E vai, Senhor, esclarecendo, iluminando, convencendo pelo Teu Espírito Santo essas outras pessoas que vivem na fornicação, para abrirem mão disto, Senhor, e os casais receberem a Tua bênção, para não viver, Senhor, uma prática fora de casamento, sem nenhum vínculo, sem nenhuma responsabilidade matrimonial. Senhor Pai bendito e amado, glorifica o Teu nome nesta mensagem, que chegue em milhões de corações para a glória do Teu nome. Eu oro e Te agradeço, e o sangue de Jesus nos cubra e nos purifique de todo pecado, para a glória do Teu nome. Eu oro e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Compartilha, divulga, medita, comenta, e que este vídeo, esta meditação, chegue em vários corações e que haja a libertação, a transformação e salvação de almas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor.